2. Venezuela ainda mais castigada. Os efeitos do potencial novo panorama também seriam sentidos na América Latina. O grande gigante regional do petróleo, a Venezuela, verá sua já maltratada economia ainda mais castigada. O analista de La Cruz acredita que a ineficiência e as deficiências estruturais do setor petrolífero venezuelano tornarão totalmente incapaz de competir com os produtores americanos. Enquanto a produção do ZEUA sobe desde a presidência de Richard Nixon, 1969 a 1974, a venezuelana perdeu 600 mil barris diários. Nas circunstâncias atuais, desencadeada por uma hiperinflação imparável, a Venezuela não tem capacidade para produzir ou importar. As possibilidades de ser atualmente um ator no mundo do petróleo foram cortadas, diz de La Cruz. O petróleo venezuelano também é muito pesado, então é preciso importar naftas, matéria-prima do petróleo, mais leves de outros países, entre eles os Estados Unidos, para obter uma mistura comercializável. Mas a falta de liquidez do país afetou seriamente sua capacidade de adquirir essas matérias-primas do exterior. O petróleo fornece à Venezuela 96% da moeda estrangeira de que ela precisa desesperadamente, então o governo de Nicolás Maduro dará prioridade às exportações para obtê-las. Por isso, o mercado doméstico é que será mais e mais esgotado, diz de La Cruz. O que isso significa para o venezuelano comum? Mais filas em postos de gasolina, ele responde. Os problemas do setor petrolífero venezuelano também terão efeitos no quadro regional. O socialismo do século XXI usou a ferramenta da geopolítica do petróleo, com o fornecimento de petróleo subsidiado para os países do Petrocaribe e os da ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, diz o especialista. De acordo com sua visão, muitos desses países podem estar tentados a ouvir propostas potenciais de fornecedores alternativos. 3. Possíveis ameaças ao meio ambiente. Grupos ambientalistas alertaram que a política de fracking seguida pelo governo Donald Trump representa uma ameaça para o meio ambiente. O fim das restrições à exportação e à autorização para construir áreas de exploração em áreas protegidas, como o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Alasca, provocaram preocupação entre os ambientalistas. Eles também temem que o novo panorama prolongue a vida dos combustíveis fósseis, como o petróleo, e desencoraje o investimento em energias mais limpas. Lisa Vicidi, especialista em energia e meio ambiente no Centro de Análise de Dialogue, de Washington, argumenta que pode haver algum impacto se a produção aumentar, mas isso depende mais dos preços globais do que de outros fatores. A analista afirma que, por se tratar de um mercado global, um único país não faz a diferença. A experiência vivida pelo ZEUA em 2014 indica que em contextos de grande oferta e preços baixos a demanda aumenta, mas isso não implica necessariamente em um aumento das emissões de poluentes. Tudo depende das políticas que os países e as empresas seguem, se são eficientes, diz Vicidi. 4. Mais independência para o ZEUA no Oriente Médio. Agora que tem seu abastecimento de petróleo garantido, os Estados Unidos podem se libertar de sua dependência tradicional de abastecimento dos focos exportadores do Oriente Médio. Cenários como a crise do petróleo de 1973 ou a Guerra do Golfo de 1990, quando a turbulência na região levou ao aumento do preço do petróleo, são impensáveis hoje. Embora o ZEUA continue importando 7 milhões de barris por dia, não tem mais medo de um embargo de petróleo, explica de La Cruz. Tornam-se menos vulneráveis à chantagem, como a del PEP. Assim, o país ganha independência para gerenciar sua própria política na região, sem temer que isso possa afetar criticamente sua economia, como ocorria no passado. Ele já não é mais dependente dos países árabes, diz o especialista.
Para ele, isso ajuda a explicar por que Donald Trump se atreve a tomar decisões sem precedentes, como anunciar a transferência da embaixada do EUA para Jerusalém, mesmo sob protestos de todo o mundo islâmico. 5. Mais força para os países europeus contra a Rússia. O passo à frente do gigante americano também afeta a Europa, uma das áreas tradicionalmente mais dependentes da energia produzida pela Rússia. No passado, Moscou usou a fonte de energia como uma ferramenta de pressão. Em várias ocasiões, interrompeu o fornecimento de gás para a Ucrânia e outros países do leste europeu a poucas semanas do início do inverno. De la Cruz explica que a Europa estará agora em melhor posição de negociação com fornecedores russos, como a empresa de gás Gazprom, uma vez que poderá exercer a vantagem de outro potencial fornecedor. Em todo caso, a Rússia ainda possui uma vantagem decisiva nesta área. Pode fazer esses recursos chegarem por meio de gasodutos e tubulações, enquanto os barris do EUA só podem chegar pelo mar, a um custo maior. É uma desvantagem competitiva que ainda pesa e fará com que a Rússia mantenha sua influência. Mas de la Cruz não descarta que em alguns anos essa situação também seja revertida. O gás natural líquido pode ser o combustível do futuro e substituir o petróleo. Desenvolver isso é um dos projetos fortes nos quais a gestão Trump poderia apostar nos próximos 5 anos. Basta cavar para achar petróleo.